Existe uma pergunta que ninguém faz em voz alta nas conversas sobre traição, que existe por baixo de cada história de infidelidade moderna, que aparece quando você descobre que ele passou horas olhando para o perfil de outra, quando você percebe que ela curtiu todas as fotos dele desde 2019, quando você vê a conversa no direct que não deveria existir. A pergunta é: o Instagram criou traições que não existiriam sem ele, e a resposta honesta vai mudar como você entende a fidelidade no mundo moderno, e talvez vai mudar o que você exige de si mesmo e do parceiro. Porque o Instagram não só facilitou a traição, ele redefiniu o que traição significa, criou formas de ser infiel que não tinham nome antes, criou tentações que não existiam antes, criou oportunidades que antes não existiam, e criou uma cultura onde a linha entre o que é aceitável e o que é traição ficou mais confusa do que nunca foi. Fica comigo, porque o que vou falar vai incomodar, vai provocar e vai fazer você olhar para o seu próprio comportamento nas redes de uma forma que talvez você prefira não fazer. Vamos começar com uma verdade que os números confirmam e que a experiência valida. Pesquisas recentes mostram que menções ao Instagram aparecem em mais de 1/3 de todos os processos de divórcio em países onde esses dados são coletados, não como causa única, mas como elemento presente, como plataforma onde algo aconteceu que não deveria ter acontecido, ou onde algo foi descoberto que estava escondido. Estudos sobre comportamento de relacionamento mostram que pessoas em relacionamentos comprometidos passam em média mais de 1 hora por dia olhando perfis de ex-parceiros ou de pessoas pelas quais sentem atração, sem que o parceiro atual saiba, sem que considerem isso necessariamente como problema. E pesquisas sobre o que as pessoas chamam de traição mostram que a definição está mudando. Uma geração atrás, traição era quase universalmente definida como contato físico com outra pessoa. Hoje, curtir fotos específicas, mandar direct que o parceiro não sabe, seguir perfis específicos, comentar de formas que têm intenção por baixo, tudo isso está sendo incluído na definição de traição por parcelas crescentes da população. O que mudou? O Instagram existir mudou, e com ele, a forma como a infidelidade é possível, praticada, descoberta e entendida. O que o Instagram criou que não existia antes das redes sociais, a tentação de reconectar com um ex exigia esforço real, exigia buscar o número de telefone, criar um pretexto para ligar, aparecer num lugar onde ele ou ela poderia estar. A barreira de atrito era alta o suficiente para que muitas tentações nunca se transformassem em ação. Hoje, o ex está a 2 cliques, o direct está aberto, a foto dele de ontem está ali, e a conversa que poderia não ter acontecido, acontece, com uma facilidade que torna a barreira de atrito praticamente inexistente. E não é só sobre ex-parceiros. O Instagram criou acesso a um número virtualmente ilimitado de pessoas potencialmente atraentes, que não são estranhos completamente anônimos, são pessoas com perfis, com histórias, com personalidades, com as quais é possível criar uma forma de intimidade digital que não tem equivalente histórico. Você pode conhecer alguém no Instagram que nunca viu pessoalmente, pode construir uma conexão ao longo de semanas de troca de stories, de direct, de comentários, pode chegar a uma intimidade emocional real com essa pessoa, sem que seu parceiro saiba, sem sair de casa, sem que nada físico tenha acontecido. E quando é que isso se torna traição? Essa é a pergunta que essa geração está tentando responder, e que raramente consegue responder de forma que os 2 parceiros concordem. A primeira forma, o acesso permanente a ex-parceiros. Existe uma função do Instagram que é especialmente perigosa para relações comprometidas e que raramente é discutida com honestidade. O Instagram mantém você conectado a todos os ex-parceiros que seguem ou que você segue. Você vê a vida deles em tempo real, vê quando ficaram mais bonitos, vê quando parecem estar passando por um momento difícil, vê quando postam algo que parece um apelo velado de conexão. E o ex, que antes se tornava uma memória que ia ficando mais distante, continua presente, atualizado, real, acessível.
Esther Perel, que estudou infidelidade durante décadas, identificou algo que ela chamou de nostalgia como gatilho de infidelidade. A tendência de idealizar versões anteriores de si mesmo e dos relacionamentos anteriores, de buscar reconexão com quem você era quando estava com aquela pessoa, de usar o ex não como substituição do atual, mas como fuga da realidade do presente. E o Instagram alimenta essa nostalgia de forma contínua, mantém o ex visível. E com essa visibilidade, mantém viva uma porta que em gerações anteriores fechava naturalmente com o tempo. A segunda forma, a criação de intimidade sem contato físico. Aqui está uma das formas mais novas e mais controversas de infidelidade que o Instagram criou, e que os casais estão enfrentando sem ter vocabulário adequado para discutir. A infidelidade emocional digital, que não envolve contato físico, que pode nunca envolver encontro presencial, mas que cria uma conexão real com outra pessoa, que compete com a conexão que deveria estar sendo investida no parceiro. Começa de forma inocente, um follow, um like numa foto, um comentário que vai além do necessário, uma resposta ao story que abre uma conversa, e a conversa vai, e vai, e vai. E semanas depois, existe uma intimidade com essa pessoa, que não existia antes, uma expectativa de resposta, uma alegria quando a notificação chega, uma energia que vai sendo investida nessa conexão digital e que está sendo subtraída de onde deveria estar. Isso é infidelidade? Depende de quem você pergunta, depende dos acordos que o casal tem, depende do que cada um entende como os limites da relação comprometida. Mas o que não depende de nenhuma dessas coisas é o efeito. O efeito é real, independente da nomenclatura. Energia que está sendo investida fora do relacionamento é energia que não está disponível para dentro. A terceira forma, o voyeurismo que normaliza a fantasia. O Instagram criou algo que nenhuma geração anterior experimentou na mesma escala: acesso contínuo e irrestrito a imagens de pessoas maximamente atraentes, que são apresentadas de formas que foram otimizadas para ativar atração. E o cérebro humano não foi desenhado para esse nível de estímulo, não foi desenhado para processar o equivalente a milhares de parceiros potenciais desfilando pela atenção todos os dias. Pesquisas em neurociência mostram que exposição repetida de estímulos altamente atraentes vai elevando o padrão de referência do cérebro. O que antes parecia muito atraente vai parecendo normal, e o que antes era normal pode começar a parecer insuficiente. E dentro de uma relação, isso se manifesta de formas que raramente são conectadas à causa real. O parceiro parece menos atraente, a relação parece menos excitante, o desejo vai diminuindo, não porque a relação piorou, mas porque o contexto de comparação foi radicalmente alterado por aquilo que o Instagram coloca diante dos olhos todos os dias. E quando o desejo diminui, a vulnerabilidade à infidelidade aumenta, não de forma determinista, mas de forma que é real e que merece ser compreendida. A quarta forma, a cultura do direct. O direct do Instagram criou uma forma de comunicação privada que é especialmente propícia para o desenvolvimento de relações paralelas. É privado, é imediato, é fácil de deletar, não aparece no histórico de chamadas, não aparece nas mensagens de texto, e tem uma informalidade que convida a um tipo de comunicação que o e-mail ou o texto formal não convida. E as pessoas usam para comunicação inocente e para comunicação que não é inocente, com uma frequência que os dados sobre divórcio confirmam. O direct é onde muitas das conversas que não deveriam acontecer acontecem, com uma facilidade que não existia antes, com uma privacidade que cria a ilusão de que o que acontece ali não tem consequências para o que acontece fora. Mas tem. O Instagram é uma máquina de validação, de likes, de comentários, de seguidores, de engajamento que diz: você importa, você é atraente, você é visto. E essa validação externa pode se tornar especialmente sedutora para pessoas que não estão recebendo validação suficiente dentro da relação, para quem se sente invisível com o parceiro, para quem não se sente mais desejada ou desejável dentro do casamento. E quando você recebe online o que não está recebendo em casa,
A linha entre a validação saudável e a busca de conexão emocional, que é infidelidade, fica tênue, muito tênue. O like de um estranho atraente pode parecer mais real do que a presença do parceiro. O comentário elogioso pode alimentar algo que está com fome dentro da relação. E a busca por mais dessa validação pode levar a lugares que começaram de forma aparentemente inocente. A geração atual está navegando algo que nenhuma geração anterior precisou navegar de forma tão urgente. A necessidade de definir fidelidade num contexto digital que a geração que criou as normas de relacionamento nunca antecipou. O que é traição hoje? É só o físico? É o emocional? É o que acontece no direct? É seguir certos perfis? É ter senhas que o parceiro não tem acesso? Não há resposta universal, e a ausência de resposta universal cria conflito. Porque os dois parceiros de uma relação frequentemente têm definições diferentes e operam de acordo com definições diferentes, sem nunca ter explicitado qual é a sua. E aí vem a descoberta de que ele estava fazendo X que ela considera traição, e ele não achava que X era traição, e os dois tinham razão dentro das suas próprias definições, e os dois estavam errados por nunca ter tido a conversa que criaria definição compartilhada. A transparência que o Instagram oferece é, paradoxalmente, uma das maiores fontes de desconfiança em relações modernas. Você pode ver quem ele segue, pode ver nos stories onde ele estava, pode ver as curtidas que ele deixa, e cada uma dessas informações que você tem acesso é uma oportunidade de interpretar, e interpretação sem contexto completo frequentemente vai para o pior caso. Ele curtiu a foto dela. O que significa, ele estava no stories dela às 2 da manhã. Por que ele seguiu aquele perfil? Por que agora? Essas perguntas, que a geração anterior nunca precisou fazer, porque não tinha acesso a essa informação, criam uma vigilância que é desgastante, que alimenta a ansiedade de apego, que cria conflitos sobre coisas que às vezes são inocentes e que às vezes não são. E a confiança que o amor precisa é difícil de manter num ambiente onde você tem acesso à informação suficiente para ser ansioso, mas não suficiente para ter certeza. O Instagram não só facilitou a infidelidade, também facilitou a descoberta. Parceiros são descobertos através de stories que aparecem para pessoas erradas, de curtidas que o parceiro vê, de seguidores em comum que contam o que viram, de localização que aparece no fundo de uma foto, de um direct que ficou aberto no celular que foi pego errado. A infidelidade que antes permanecia escondida indefinidamente, agora tem muito mais chance de ser descoberta, porque o digital deixa rastros, e rastros são encontrados. E descobertas através do Instagram têm uma dimensão de humilhação pública que as descobertas privadas de gerações anteriores não tinham, porque frequentemente envolve amigos em comum, comunidades compartilhadas e uma exposição que amplifica a dor de uma forma que o privado não amplifica. Essa é a verdade mais desconfortável e a mais importante. Existe um padrão que é consistente nas conversas sobre fidelidade digital. As pessoas tendem a ter padrões diferentes para si mesmas e para o parceiro. O que elas fazem é contextualizado, explicado, minimizado. O que o parceiro faz é avaliado de acordo com o pior caso possível. Você vê a diferença entre curtir uma foto porque a foto era bonita e curtir para mostrar interesse. Mas quando ele curte uma foto, você só vê a curtida. Você sabe que a conversa no direct com aquele amigo é inocente, mas se você visse ele tendo a mesma conversa com uma amiga, como interpretaria? Essa assimetria é humana, mas é prejudicial. E o primeiro passo para uma relação honesta sobre fidelidade digital é aplicar o mesmo padrão para si mesmo que aplica para o parceiro. Existe uma definição de fidelidade que é cada vez mais inadequada para o mundo em que vivemos. A definição que reduz fidelidade à ausência de contato físico, que diz: enquanto não toquei em ninguém, estou sendo fiel. Mas o contato emocional que o Instagram permite pode criar infidelidade sem contato físico, pode desviar energia, atenção, desejo e intimidade do parceiro para outra pessoa.
pode criar uma conexão que compete com o parceiro de formas que são devastadoras para a relação, mesmo que nada físico jamais aconteça. Fidelidade no mundo do Instagram não pode mais ser definida apenas pelo físico. Precisa incluir onde você está investindo sua atenção emocional, com quem você está construindo intimidade, de quem você está buscando validação. E se esse investimento está sendo transparente com o parceiro ou está sendo escondido? O que é escondido raramente é inocente o suficiente para não precisar ser escondido. Essa é a linha mais clara que existe em toda essa conversa. E é também a mais simples. Se o que você está fazendo no Instagram é algo que você não conseguiria mostrar para o parceiro sem que isso gerasse conflito ou dor, você provavelmente já sabe que está cruzando uma linha. Não precisa de definição teórica de fidelidade. O desconforto de mostrar é a definição prática. Transparência completa não significa mostrar cada notificação em tempo real. Significa que o que você está fazendo no celular é algo que poderia ser visto pelo parceiro, sem que nada precisasse ser apagado primeiro. Se precisa apagar antes de mostrar, já sabe. Aqui está a verdade que cria compaixão sem remover responsabilidade. As gerações anteriores não precisaram navegar o que essa geração está navegando. Não havia acesso permanente a ex-parceiros. Não havia um fluxo infinito de pessoas atraentes desfilando pela atenção. Não havia a facilidade de criar intimidade digital com estranhos sem sair de casa. A fidelidade sempre exigiu esforço. Sempre foi uma escolha, mas as gerações anteriores faziam essa escolha num ambiente que não criava tentação constante e de alta intensidade da forma que o Instagram cria. Essa geração está fazendo essa escolha num ambiente que foi desenhado para tornar a tentação irresistível e não foi preparada para isso. Não recebeu ferramentas, não tem modelos, está descobrindo o que significa ser fiel num mundo que não existia quando as normas de fidelidade foram estabelecidas. Isso não é desculpa, é contexto, e contexto importa para entender o que está acontecendo e o que precisa mudar. Aqui está a compreensão que transforma tudo. Fidelidade nunca foi sobre a ausência de tentação. Tentação sempre existiu, sempre vai existir. O ser humano é biologicamente programado para notar e ser atraído por potenciais parceiros. Isso não mudou e não vai mudar. Fidelidade sempre foi sobre a escolha que você faz diante da tentação, sobre onde você investe sua atenção, sobre que conexões você nutre e que conexões você deixa morrer, sobre a decisão ativa de colocar o parceiro acima das alternativas que sempre existem. O Instagram não criou tentação, multiplicou o acesso a ela e, ao mesmo tempo, tornou a fidelidade uma escolha que precisa ser feita com muito mais consciência e muito mais frequência do que as gerações anteriores precisaram fazer. Porque antes a tentação aparecia esporadicamente, em situações específicas, com pessoas específicas em contextos específicos. Hoje a tentação está no bolso, disponível a qualquer momento, em qualquer nível de intensidade que você estiver disposto a buscar. E nesse ambiente, a fidelidade não é mais um estado que você habita passivamente. É uma prática ativa, uma escolha que você faz cada vez que pega o celular e decide o que vai fazer com ele. Uma decisão que é renovada dezenas de vezes por dia. Fidelidade no mundo do Instagram exige coisas que as gerações anteriores não precisavam pensar de forma consciente. Exige acordos claros sobre o que os dois consideram aceitável, sobre seguir certos tipos de conteúdo, sobre comunicação com ex-parceiros, sobre o nível de privacidade que cada um considera razoável, sobre o que é transparência dentro da relação no contexto digital. Esses acordos não podem ser assumidos, precisam ser tidos, com honestidade, com disposição de ouvir o que o parceiro precisa mesmo quando é diferente do que você precisa. Exige consciência de onde sua atenção está sendo investida, de que conexões você está nutrindo, de se o que está fazendo no digital está servindo à relação ou sabotando. Exige a habilidade de perceber quando o Instagram está preenchendo uma necessidade que deveria ser preenchida pela relação e de escolher ir para a relação, em vez de ir para o celular quando essa necessidade aparece. E exige honestidade radical consigo mesmo sobre o que está fazendo e por quê.
Porque a fidelidade que é mantida apenas pela ausência de oportunidade não é fidelidade, é circunstância. Fidelidade real é a que existe quando a oportunidade está disponível e você escolhe não usá-la. Não assumam que tem a mesma definição, porque provavelmente não tem. O que cada um considera traição no contexto das redes, seguir certos perfis, direct com ex-parceiros, conversa íntima com alguém que há atração, curtidas de certo tipo. Essas definições precisam ser explicitadas, não porque você não confia no parceiro, mas porque operarem com definições diferentes sem saber é a receita para conflito que nenhum dos dois preveniu porque nenhum dos dois sabia que existia. Transparência e vigilância são coisas diferentes. Vigilância é checar o celular um do outro, é monitorar likes e follows com ansiedade, é buscar evidências de algo errado. Transparência é o ambiente onde cada um pode ver o que o outro está fazendo sem que nada precise ser escondido, onde os celulares podem ser pegos sem que haja correria para apagar algo antes de entregar, onde as conversas que existem no digital são do tipo que poderiam ser mostradas sem gerar problema. Isso não é vigilância, é um ambiente de abertura que a fidelidade saudável cria naturalmente. Uma das razões pelas quais as pessoas buscam validação e conexão no Instagram é porque não estão encontrando o suficiente dentro da relação. Se você se sente invisível com o parceiro, você vai buscar visibilidade em algum lugar, e o Instagram oferece visibilidade com uma facilidade que nenhuma relação real pode competir. A solução não é apenas limitar o Instagram, é também trabalhar o que dentro da relação está criando a fome que o Instagram está preenchendo. Não há resposta universal sobre o que é aceitável em relação a ex-parceiros nas redes, mas há uma abordagem que funciona. Os dois precisam saber o que cada um está fazendo, e os dois precisam estar confortáveis com isso. Se você está mantendo contato com um ex de uma forma que você não contaria para o parceiro, você já sabe que esse contato não está dentro dos limites que a relação precisa. Não todo momento precisa ser postado. Não toda declaração de amor precisa ser pública. Não todo conflito precisa de audiência. Criem um espaço privado para a relação, que não está nas redes, que pertence só aos dois, que não precisa de likes para ser válido, que não precisa de engajamento externo para ser real. Esse espaço privado é onde o amor real vive, não no feed. O Instagram destruiu a fidelidade? Não. Mas criou um ambiente onde ser fiel exige muito mais consciência, muito mais esforço e muito mais clareza do que qualquer geração anterior precisou ter. O Instagram não criou infiéis, criou oportunidades. E com oportunidades, veio a necessidade de escolhas que antes não precisavam ser feitas de forma tão explícita e tão frequente. A fidelidade que essa geração precisa praticar não é a fidelidade passiva de gerações anteriores. É a fidelidade ativa, a que é escolhida conscientemente, a que é renovada todos os dias, a que reconhece a tentação que existe e decide de qualquer forma. Essa fidelidade é mais difícil, mas também é mais real, mais significativa, porque é feita por pessoas que poderiam não ser fiéis e que escolhem ser de qualquer forma. E essa escolha, renovada todos os dias, em cada momento em que o celular é pego e decidido o que fazer com ele, é o que a fidelidade real parece no século XXI. Não é ausência de tentação, é a presença de escolha, repetida, consciente e direcionada sempre para o mesmo lugar. Para a pessoa que você escolheu, deixa nos comentários, o Instagram já afetou a fidelidade numa relação sua? Como você lida com isso hoje?